Eu quero começar aqui apresentando, temos hoje um novo companheiro aqui, o pastor Devaldo Nóbrega, que vai se apresentar. Olá, gente, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja o árbitro de cada coração que nos ouve nesse momento. Feliz pelo convite de estar aqui participando. Obrigado, nosso querido apóstolo João, obrigado, pastor Anária, pastor Osano, pastor João Batista Luiz. Estamos aqui para contribuir juntos, para que o povo possa cada vez mais conhecer os tempos e as estações através da palavra, Muito bom. Temos aqui o pastor João Júnior, que eu faço questão de dizer que foi minha primeira ovelhinha, 19 de julho de 1999. Por favor, você viu a intimidade, né? Eu chamei ele de João Batista Luiz, aí, ó, filho é outra coisa, né? O João Júnior. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês. Mais uma vez estar nesse lugar, um ambiente onde há a possibilidade de degustar da palavra de Deus diante das revelações que nos estão sendo expostas diariamente pelo mundo. Agradeço ao apóstolo, à pastora Nária, meu pastor há tanto tempo, E é um prazer estar aqui com vocês e que seja um tempo de renovo para nossas vidas. Conosco o pastor Osano, vulgo Amém. Pepeu, Amém. Que também anda conosco há mais de 20 anos. Verdade. Cresceu, seus filhos cresceram aqui conosco, maravilhoso, por favor. Queridos, é muito bom estar com vocês às tardes de sexta, de segunda-feira, e trazendo as novidades do reino, Nada que não já esteja escrito na Bíblia, e eu creio que essa tarde ela vai ser poderosa, porque Deus tem muito para falar. E uma das coisas assim que chama muito a minha atenção para essa mesa é que não é uma mesa de debate, É uma mesa para que a gente possa degustar e expor as verdades do Evangelho, que estão todas escritas diante dos nossos olhos e boa parte delas se cumprindo. Amém. Então, boa tarde, queridos. Amém. Já que eu fiz uma apresentação mais detalhada de todos vocês, eu quero voltar ao pastor Devaldo e dizer que o pastor Devaldo é aquele homem que foi selado por Deus para cuidar de um grande ministério abaixo do dele, que é da sua esposa, a nossa querida pastora Ana Nóbrega. Que vocês dois continuem sendo muito bem-vindos nesta casa de oração, um lugar onde Deus acolheu vocês por um tempo tão precioso, que vocês continuem desfrutando dessa presença e que hoje você possa dar o seu melhor aqui nesse podcast. Amém. Ok? Obrigado. Amém. Como nós já estávamos falando anteriormente, vamos seguir falando em Mateus 24, e eu gostaria de ler com vocês Mateus 24, a partir do versículo 46, que diz o seguinte: Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. Eu vou pôr servos fiéis assim para cuidar de tudo que possuo. Mas se você for mal e disser consigo mesmo, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a maltratar os outros servos, seus companheiros, e a comer e beber com os bêbados, o seu senhor chegará sem avisar e sem ser esperado, e vai castigá-lo duramente e o mandará para a condenação junto com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É bastante pesado o texto, mas nós temos vindo falando sobre cada versículo aqui, e a gente tem visto de perto, por dentro de Mateus 24, o próprio Senhor Jesus trazendo para nós revelações a respeito do tempo. Mesmo que ele não tenha dado dia nem hora, ele deu grandes revelações, grandes sinais que aconteceriam nesse tempo para a volta do Senhor. E eu quero deixar um pouquinho aberto isso para vocês complementarem. Por favor. Bom, é inevitável a gente falar sobre os nossos dias atuais e diante do texto que foi lido, faz necessário a gente fazer uma reflexão, porque literalmente hoje é o assunto em voga, que está sendo colocado em todo momento nas mídias, em relação à guerra e em relação a todos os acontecimentos que biblicamente antecedem a volta de Cristo. Mas o que a gente lê no texto aqui é que muitas pessoas, e eu acredito que é o que a gente está vivendo, literalmente, é esse esfriamento da crença da volta de Cristo, da demora da volta de Cristo. E Jesus, ele adverte aqui, nesse texto muito claro de Mateus, e a gente tem visto as pessoas, muitas vezes, se questionando, Eu gosto muito de fazer um paralelo quando a gente está tratando desse texto bíblico, porque Deus é um Deus sábio e pedagógico,
A pastora Nara sempre diz isso, que Deus é um Deus pedagógico, é por isso até que, através das festas e tantos acontecimentos narrados na Bíblia, Deus traz sempre um ensino que ele vai se repetindo para que aquele que o busque, né, tenha condições de encontrar essa saída. E quando a gente vê, na época que Jesus ele veio na Terra, né, que ele nasce aqui na Terra, você vê que o povo, a Bíblia diz que havia um povo de densas trevas, o povo jazia em densas trevas. Só que interessante você fazer essa comparação, porque o povo que Jesus nasce, quando ele nasce, o povo não era um povo idólatra, no sentido de deuses estranhos, né? Não era aquele povo que adorava a Baal, Moloque e Dagon, não tinha esses deuses interferindo dentro da sociedade de Israel naquele momento. Era um povo estritamente cumpridor das leis, era um povo estritamente cumpridor da palavra, seguidor da Torá, e mesmo assim a Bíblia relata que eles jaziam em densas trevas. E interessante também porque é nesse mesmo povo que a gente vê a manifestação de demoníaca, de pessoas sendo acometidas por demônios. E nessa geração que detinha uma religiosidade... o ponto é esse. Detinha uma religiosidade. O ponto é esse. E Jesus ele vem e traz as novas que são as palavras dele, né, se cumprindo para que possa estar... E hoje a gente vê um momento, eu acho que também é bastante semelhante, porque a palavra de Deus, embora muitas vezes não tão clara para alguns, ela tem trazido discussões, trazido pessoas com um pouco de dificuldade, porque acaba tendo aquela falta de fé, de ver os acontecimentos se cumprindo. E aí tende a começar a ter aquelas dúvidas, né? E aí tem aquelas pessoas que acabam fazendo uso da palavra e tende a dificuldade de todas as coisas. Eu entendo muito que nós estamos vivendo esses dias que realmente as pessoas estão com muita dificuldade de entender o cumprimento profético da Bíblia e das situações todas. E eu entendo que essa palavra literalmente está sendo cumprida nesse momento. Pode falar. Estamos tentando aqui fazer uma conexão. Pode falar. Junto com a pastora Naira, em conexão. Agora vai. Agora sim, pastora. Coloca o fone, a parte de baixo, para pegar bem. Isso. Dá para ouvir direito? Dá sim, dá dando ouvir sim, pastora. Dá para ouvir. Tá dando. Então tá. Onde é que vocês estão? Eu só consegui entrar agora. Não, ela está no começo. Nós estamos no começo. na Nós introdução. lemos Mateus 24, do 46 ao 50, e falei alguma coisa, o João também falou a respeito desse tempo que nós estamos vivendo, e eu tinha avisado ao povo que você faria algumas inserções. Então, eu não posso tirar a máscara. Eu estou aqui em lugar público, mas eu acho que se der para ouvir, tudo bem. Então, o que eu queria falar hoje, a minha inserção, vocês leram, primeira coisa, né? Acalmar o coração. Acalmar e acelerar ao mesmo tempo. Acelerar porque é tempo de cumprimento profético, mas acalmar porque ainda não é o fim, né? Está o cenário para o fim, mas ainda não é o fim. Seguro. A primeira coisa tem que acalmar a alma. Segunda coisa é saber que Ezequiel 38, que ontem teve tanta repercussão, o que eu falei, o cenário está preparando, porque o alvo agora Israel não está em cena, mas já apareceu. Se você vê hoje, né, a Rússia já falou que Israel não poderia estar com o Monte Hermon. Mas vamos falar um pouquinho só de profecia, porque o que mais as pessoas estão me perguntando é o cumprimento das profecias. Então, nós precisamos... Hoje eu fiz um rios bem rapidinho. Alunos meus do curso de Daniel,
Jesus, ele deixou tudo pronto para a gente, o calendário pronto. Ele começa o calendário lá na Babilônia dos últimos dias, na estátua de Daniel. Por isso que eu quis tanto falar da estátua de Daniel. A mesa aí vai continuar falando de Mateus 24, de Ezequiel 38, mas eu queria introduzir o que agora Daniel, ele mostrou o ponto, começou na Babilônia a cabeça e depois foi indo tudo direitinho, né? Já se cumpriu tudo. Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, chegou nas pernas, a igreja primitiva viveu. As pernas da estátua de Daniel é o Império Romano. A igreja primitiva que viveu toda aquela crueldade do Império Romano. Agora chegou a nossa vez, a igreja da última hora. Os pés da estátua. Os pés da estátua, desde que eu me conheço por gente, ministerialmente falando, e aí eu tenho alunos meus muito antigos, como o pastor Osana e o pastor João, que sempre me ouviram falar sobre os pés da estátua. E agora chegou a hora de se cumprir. Os pés da estátua, ele é composto de 2 materiais, que é barro e que é ferro. E o barro fala de algo fraco, aparentemente fraco. Por que o fraco está junto com o forte? Porque o fraco ia dar um susto na gente. É Jesus falando. Quando que barro vai sustentar uma estátua, gente? Nunca. Uma estátua que a cabeça é de ouro. Não dá. Por mais que o barro estivesse junto com o ferro. Isso já dizia que o barro ia ficar forte. Quem é o barro? Os impérios orientais. A China, é a Rússia, que são impérios que ninguém não dava mais nada. Quando era a antiga União Soviética, deu muita dor de cabeça. Mas como Rússia tinha enfraquecido, e agora o barro está assustando o mundo todo. Então nós estamos neste momento, o barro ficou forte. E o ferro, que deveria ser tão forte, está assustado. E são as potências ocidentais. Tudo está se cumprindo. E Jesus disse, olha, eu sou a pedra, né? Lembra? Golias e a pedra? Jesus é a pedra que vai ser cortada, não com uma ajuda humana. E é Ele que vai dar conta de tudo. A história está nas mãos de Deus. Nós, o que é que nós devemos fazer? A gente saber que o barro ficando forte, esse barro, esses impérios, estão querendo, tem um alvo, e o alvo é Israel. Sabe, o alvo não é a Ucrânia, o alvo não é a Polônia, o alvo é chegar até Israel, como para destruir. Mas não é agora. Está montando o cenário, está apontando o cenário. Mas está tudo pronto, é rápido. E a gente, o que é que a gente tem que fazer como igreja? Orar, crer, ficar inteligente. Vocês são inteligentes, vocês têm a mente de Cristo. Entender de profecia, entender de cumprimento profético. E agora é a hora de sentar e estudar as profecias. A conexão baixou. Está continuando a ouvir? Muito bem. Então, aí continuem falando aí que eu estou ouvindo vocês. E quando vocês quiserem me chamar, me chama. Estou aqui do lado de vocês. Ótimo. Eu tenho que andar agora, mas eu estou ouvindo vocês. Ótimo. Eu tenho que andar para o outro terminal, mas eu estou aqui. Que isso, pô. Fica paradinho um pouquinho. E a gente vai para uma sala que eu vou ficar melhor, tá? Então vai falando que eu estou aqui. Então, na verdade, o que o pastor João falou a respeito do entendimento, da compreensão dos últimos tempos, dos últimos dias, ou das profecias dos últimos dias, é compreensível, porque são poucos os mestres que realmente estão ensinando. Esse é o maior problema. E você pode procurar em lugares bonitos como o Brasil, onde o evangelho está por todos os estados, municípios, e você procura e você vê poucos realmente falando a respeito desse término dos tempos, ou seja, a segunda volta de Cristo. Mas é importante, eu quero ler com vocês o capítulo 12 de Daniel, já no finalzinho, no versículo 8, quando ele diz assim, eu ouvi o que ele disse, né, falando a respeito do que o anjo estava falando com ele, mas não entendi o que ele queria dizer.
Então perguntei: meu senhor, qual será o resultado de tudo isso? E ele me respondeu: deixe isso comigo, Daniel. O que eu falei só vai ser entendido quando chegar o fim dos tempos. Muitos serão purificados por grandes sofrimentos e perseguições. Os perversos, entretanto, continuarão a fazer o mal e nunca entenderão esta profecia. Só os que querem mesmo aprender compreenderão o que ela significa. A partir do dia em que os sacrifícios diários forem interrompidos, aqui ele está falando da metade da grande tribulação, e o sacrilégio terrível for colocado no templo para ser adorado, haverá ainda 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio. Felizes são as pessoas que esperam e alcançam o fim dos 1335 dias. Você, Daniel, deve levar sua vida normalmente até o fim. O dia do seu descanso vai chegar. E então, depois de muito tempo, você vai ressuscitar para receber o seu justo prêmio. Bom, então aqui o Senhor está falando a respeito da incompreensão daquilo que o Senhor estava falando num tempo anterior para um tempo futuro. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo futuro. Hoje nós somos a igreja derradeira. E o pastor João falava a respeito da igreja primitiva, quando o povo, como diz a palavra, o povo vivia debaixo de densas trevas. Haviam trevas e trevas, né? Trevas espirituais, haviam trevas do domínio, da opressão que o Império Romano impunha sobre o povo, com aquela cobrança exorbitante de impostos e também das pressões que eles sofriam, né? Mas chegou o fim dos tempos. Será que o Espírito Santo de Deus não está ávido por abrir esse entendimento nosso? Eu acho interessante, pastor, que às vezes, quando a gente, pelo menos eu tinha essa percepção, que muitas vezes quando a gente lê o texto bíblico, quando fala dos problemas, a gente acha que um problema, como era de uma época tão remota, tão passada, a gente acha que os problemas daquela época não se comparam com nossos problemas. E quando a gente vai para Israel e a gente começa a conversar com os arqueólogos e guias, né? E a gente tendo a oportunidade de ter a oportunidade de ouvir bastante pessoas. Certa vez eu estava em Israel e eu ouvi um guia que ele era arqueólogo e a especialização dele era em sociedades antigas. E ele estava me explicando que como a sociedade da época de Jesus, ela tinha os mesmos problemas do que uma sociedade moderna como a nossa tinha. As debilidades, as pressões sociais eram as mesmas, né? Os problemas de ordem moral, exato, política, econômica, exato, e principalmente espiritual, do ponto de vista da religião, né? Que as densas trevas na qual Jesus se refere, não só esses que eu já relatei antes, mas principalmente a questão da religiosidade, que era o que embasava a sociedade de Israel. Ou seja, se você cumprisse todas as regras, estava tudo bem. E Jesus veio justamente para trazer esse rompimento da religiosidade, que na realidade ele veio trazer o reino, e o reino é reino de relacionamento, é reino de você ter um relacionamento com o Pai. O texto diz que o véu rasgou. Então, o véu rasgou, significando que hoje a gente, como falar em 2 Pedro, nós somos um reino de sacerdotes, né? Ou seja, o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, corroborando com João, no que ele está construindo, os problemas existiam da mesma maneira que existem hoje, né? Assim, só que a gente às vezes fica, eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha essa impressão, às vezes você lê um texto bíblico e você acha que aquilo aconteceu no passado, né? Ou então quando a gente vê um acontecimento assim sobre a fé do povo, né? Quando o povo está na beira do mar Vermelho, e fala assim, mas não era lógico eles acreditarem que Deus ia fazer alguma coisa? Não é bem assim, né? A gente sabendo o final da história, é fácil, né? É fácil a gente decidir desse ponto de vista, mas então, quando a gente vê esses problemas sociais naquela época, a gente pode também fazer um paralelo com a nossa sociedade hoje, e inclusive com relacionado à própria igreja, né? Você vê aqui que Jesus ele fala, quando o texto que o pastor leu, falando que eu vou pegar o texto para ler aqui, usar o óculos. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora,
e passar a espancar os seus companheiros. Parando aqui. Aí tem uma chave. Pô, eu acho essa passagem muito, muito importante, porque eu acredito muito que Jesus não tenha lançado palavra nenhuma sem nenhum um significado profundo. Aí tem uma chave e quando poderosa. você fala sobre passar a espancar os seus companheiros, eu acredito muito que é aquela relação hoje que está tendo muito falta na igreja. Não só na igreja, mas na sociedade. Hoje a gente tem discussões para qualquer tipo de problema e vira uma polarização tão grande que começa a ter pancadaria. Virtual, cancelamento, linchamento. Desde o time de futebol a posicionamentos ideológicos, né? E é claro que não necessariamente quer dizer que você tem que apoiar o outro lado, mas estou dizendo que as pessoas hoje, inclusive dentro do reino de Deus, perderam muito pouco da comunhão, né? E aí tem até um medo. Aí vem o medo, né? O medo do desconhecido, o medo realmente das profecias. Hoje eu acordei de manhã, fiquei olhando para o céu. Eu confesso a você que eu fiquei assim com um misto de dor, porque eu fiquei vendo as imagens. Hoje a internet facilita muito, mostra tudo, porque quando é que uma guerra a gente poderia acompanhar de forma assim tão próximo, né? O pastor aqui é um pouco mais experiente que nós aqui na mesa. Eu acredito que as outras guerras que ocorreram, né, Vietnã, guerras mais modernas, né? Irã, Iraque, acho que foi a primeira que a gente conseguiu assistir Iraque, pela TV, mas hoje com a internet você vê Irã, Iraque, eu não sei, quase que em loco, né? Não, é inadmissível que haja ainda hoje uma guerra como essa que nós estamos vendo entre Rússia e Ucrânia, né? É inadmissível. Totalmente. Aquela guerra homem, sabe? É uma coisa assim tão arcaica. Mas eu quero voltar à parte do... Depois vamos falar de guerra. Mas eu quero voltar à parte da questão de maltratar os teus conservos. Eu quero primeiramente deixar com vocês que estão nos ouvindo que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não é Deus dos crentes. Ele é Deus da humanidade. Deus de toda a terra. Ele é Deus de toda a terra. Isso aí, meu. Os governos, a palavra diz que nenhum governo exerce o seu mandato se não for, né, se não for algo que vem de cima. Então, onde que o senhor está falando? Eu não sei se você vai pensar, vai concordar com o que eu vou falar agora. Vocês, inclusive, aqui. Mas nós acabamos de assistir, com esses 2 últimos anos de pandemia, as maiores atrocidades. Eu jamais poderia imaginar que homens, né, governantes, fossem capazes de fazer o que fizeram com a questão dos respiradores, que foram capazes de fazer o que fizeram com a questão dos nossos hospitais, que já se encontravam totalmente falidos, e com tanta verba que entrou na pandemia, se pegou esse dinheiro e foi desviado, quando podia ser investido nos hospitais, num acolhimento melhor das pessoas, né? Claro que tem várias facetas essa questão da pandemia, mas o egoísmo ficou muito caracterizado, o egoísmo na vida dos homens, principalmente daqueles que têm o poder, que têm a chave do poder nas mãos. E a palavra está falando sobre isso. Esse é o final dos tempos. O que está acontecendo nesse instante no Canadá, com a questão do primeiro-ministro canadense, que pega um país como o Canadá, que era completamente estruturado, redondo, um país com princípios cristãos, inclusive, e a coisa vira de uma hora para outra. Sabe, nós vimos a Argentina virar, nós vimos Venezuela virar, estamos vendo o Chile virar, e a humanidade não está entendendo o que está acontecendo. Não percebe que há um mover diferente, sabe? Que algo está acontecendo no reino espiritual sobre a terra e que a terra de fato está sendo moldada, ou seja, está sendo criada uma plataforma que vai favorecer um regime único, uma população única, sabe? Um governo único, um sistema financeiro único e por aí fora. E o que mais? Você não te chama a atenção? O que está acontecendo? É estarrecedor, né? Eu não estou querendo entrar em política, só estou querendo mostrar o cenário mundial, visto que o nosso Deus é o Deus do mundo. A gente precisa acabar com esse pensamento de que Deus está falando para o crente, está falando para o cristão. Deus está falando para o mundo. Por favor, Pepeu. Isso é muito importante. O João abriu um assunto, o pastor Devaldo também falou que tem uma chave. Eu vou esperar o meu momento para falar da chave. E assim, eu creio que esse é o momento, né? O foco, né? A pastora Naira trouxe algo muito forte, né? Primeira coisa, calma, né? Porque tudo que está acontecendo
em todo o globo, né? Isso traz muito pânico, traz terror, traz desespero, traz muito desespero nas pessoas. Eu acredito que essa mesa aqui, nessa tarde, ela vai trazer paz, ela vai Muita trazer paz. destino, direção. Mas é importante que a gente E é esclareça ao importante, povo, é para que eles importante. entendam que houve uma inversão de valores. Mas por que o que que antes houve? o Ocidente dominava, agora é o Oriente. A chave, Você está uma entendendo das que mudou a chaves. chave e passou de outra para outras mãos? Mas a grande chave hoje está nas mãos da igreja. E só a igreja tem esse governo de Deus aqui na terra. Então, uma das coisas fortes que tem aqui, e o pastor já leu aqui os versículos, a partir do versículo 46, né? Lá no 49 diz assim: e começaram a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Por que eles começaram a espancar? O versículo anterior vai dizer por quê. Porque eles começaram a dizer, não, o Senhor tarda. Claro, não. O Senhor tarda. Então, Deixou de prestar atenção no que deixou deveria. de né? prestar atenção. Então, e é uma palavra que traz até uma certa contradição com Marcos 13, né? Porque Marcos 13 diz que a hora ninguém sabe, mas aqui o Senhor está abrindo de outra forma aqui, ó. E virá o Senhor daquele servo, 50, num dia em que o não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É impossível uma grávida não saber que está chegando a hora. Romanos 8 vai falar sobre as dores, né? Que toda a criação geme, sabe? A humanidade está gemendo, a terra está gemendo, está tudo gemendo e vai convergir para quê? Para esse momento de dar a luz. Eu falei até isso no outro podcast. Fala aí, Devaldo. Assim, partindo já do que o Vamos usar as pastor chaves, Osano, né? Vamos usar as chaves, o né, pastor Osano Devaldo? falou, e pegando na palavra da pastora Nália no começo, e realmente o que eu preciso dizer para você que está nos ouvindo agora, ao vivo, e vai nos ouvir depois, ou ver, né? Assim, tenha calma, não fique desesperado, não fique achando que, não fique ansioso do ponto de vista até doente, patológico, que, sabe, tem que ter remédio para dormir, não. Tudo que está acontecendo, como a pastora Nália falou, são os cenários sendo formatados. E aqui no texto que nós lemos, nós vamos perceber uma chave aqui, o pastor Pepeu já deu uma pincelada. Ou seja, o que levam as pessoas a ficarem desatentas? O relaxamento. Então, a gente precisa perceber que, do ponto de vista da esfera mundial, para que aconteça de fato o fim, as pessoas precisam estar relaxadas, precisa haver, e aqui o texto vai dizer, o próprio Jesus, no início de Mateus 4, ele vai dizer, eu sei que vocês já falaram disso, mas só para contextualizar as pessoas que estão chegando depois, que ele vai dizer que serão como nos dias de Noé, ou seja, quando também ninguém estava percebendo, fechou-se a arca, acabou. Então, o cenário... Mas Noé estava percebendo. Pois é, o Noé representando ali o povo que estava apercebido, entrou na arca com a sua família, o texto diz que o anjo fechou a porta por fora, e aconteceu o que todo mundo já sabe, não vamos entrar nisso. Ou seja, quando você vem para cá, você vê esse mesmo cenário do versículo 47 que nós lemos em diante. Ou seja, as pessoas, o mestre vai estar demorando mesmo, então eu vou seguir a minha vida. Ou seja, existe um cenário, e aí entrando para o momento que nós estamos vivendo, porque a pastora pediu para a gente falar sobre a questão do apocalíptico, do momento que a gente está vivendo, do fim dos tempos, aliás. Então, se você olhar para o cenário, a gente precisa encontrar no cenário global esse cenário onde o mundo está desapercebido, o mundo vai estar do ponto de vista... Porque o texto diz que ninguém sabe o dia nem a hora, fato? Verdade. Ninguém sabe. Então, para que de fato as assim coisas... como também não sabia na primeira vinda. Na primeira vinda. Então, acontece, o mundo precisa estar desapercebido. Ou seja, o que eu quero dizer com essa fala? Que você não fique desesperado, se acalme, sabe? Você não tem que esperar Jesus do ponto de vista da punição. Se converta, porque senão vou para o inferno. Não, você tem que esperar Jesus porque é o seu amado, é a melhor presença, é aquele que vai transformar a sua vida, é aquele que vai mudar a sua história, aquele que vai salvar a sua vida eternamente. Então, a nossa esperança para aqueles que já entregaram a vida de Jesus, e a nossa espera é diferente daqueles que não são de Deus. Ou seja, eu quero acalmar teu coração. Se você pertence a Deus... Acalma teu coração, significa que o teu amado vai voltar, aquele que você mais ama e espera, está chegando para te levar para um cenário onde não vai haver mais essas atrocidades que nós vivenciamos, não só do ponto de vista, que eu não quero falar o nome para não cancelar a nossa live, como o que está acontecendo agora. Então, calma. Agora, se você está nos ouvindo e ainda não entregou a sua vida a Jesus, aí você precisa
ter esse encontro, para que você tenha essa convicção de que você aguarda aquele que você ama e nem sabe. Porque o homem é assim, né, pastor Zana? Ele nem sabe que precisa de Jesus, ele nem sabe que precisa de Deus, ele nem sabe. Então, para encerrar essa primeira fala aqui, essa chave que eu vejo aqui, que você precisa estar ligado no fim dos tempos, é que precisa haver esse cenário do mundo onde não tem essa percepção do fim. Ou seja, que é aquele cenário da pseudo-paz. O pastor até pincelou aí, né? Que eu particularmente creio que para que aconteça essa pseudo-paz, precisa haver uma reorganização, um reagrupamento geopolítico, humano, para que se sinta assim, essa pessoa aqui nos trouxe a paz, essa pessoa aqui é o que vai resolver os problemas do mundo. Aí você precisa realmente estar com as orelhinhas bem conectadas com o Espírito Santo. Na verdade, essa paz a que o pastor Devaldo se refere é aquela paz que vai ser enganosa. Sim, né? totalmente. Porque não há paz sem Cristo. Né? Exato. E nessa fase que nós estamos, segundo a palavra nos expressa, é princípio das dores. Princípio das dores. Então, nós vamos ver não só rumores, mas nós vamos ver guerras, nós vamos ver egoísmo, nós vamos ver o pecado se multiplicando, nós vamos assistir o amor desaparecendo dos seres humanos, e vários sinais menores onde caracteriza o final dos tempos, ou seja, princípio das dores. Haverá sim uma pseudo-paz sobre a face da terra, mas essa paz quem vai promover, segundo a palavra, é o anticristo, na primeira metade da grande tribulação, onde ele vai unir as nações, onde ele vai solucionar os problemas não só demográficos, geográficos, sociais, econômicos, mas ele vai se intitular também o grande líder, o grande Messias. Mas essa paz, segundo Daniel mesmo expressa, ela acaba na metade dos 7 anos da grande tribulação, e aí então é quando Israel tem a venda nos seus olhos retirada, enxerga-o como impostor, o põe para fora, e aí todas as nações virão contra Israel, o que culminaria com o fim de Israel. Mas o Senhor Jesus volta então nesse tempo para salvar a sua terra. Queridos, pastor Devaldo disse que não é para desesperar, mas eu quero falar para você agora que já é servo do Senhor. O Senhor está buscando trabalhadores para a última hora. Essa é uma parte tão sensível e tão importante na vida de cada um de nós, porque quem o Senhor está buscando? Ele está buscando aquele que se consagra? Sim. Ele está buscando aquele que se santifica? Sim. Mas ele não está buscando só o que se consagra e que se santifica. Ele está buscando aquele que se consagra, se santifica e que produz frutos. Que produz frutos. E a palavra diz mais, frutos que permaneçam. Então o Senhor está procurando, na verdade, trabalhadores. Está buscando trabalhadores da última hora. E eu pergunto agora para você, que já é convertido, você está conformado em simplesmente chegar na igreja, sentar-se, receber a palavra, receber o louvor, voltar para sua casa e seguir a sua vida naturalmente? Se você estiver nessa condição, aí vai um alerta para você. Toda árvore plantada que não der frutos será cortada, para que neste lugar seja posta uma que dê frutos. Então, na verdade, isso me traz um pensamento muito interessante que eu coloquei no último podcast e já foi mais no final e a gente não desenvolveu o assunto, que era onde nós estávamos falando a respeito do arrebatamento. Quem será arrebatado? Qual é a igreja que vai ser arrebatada? Eu acredito que é a igreja que frutifica. Ou seja, o homem, a mulher, o jovem que dê frutos. Então é hora de dar frutos. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque nós estamos diante de uma grande chuva serôdia, que é a chuva do avivamento, onde vai vir um grande avivamento, né? É profético. Mas e aqueles que não tiver tempo de dar fruto? Não existe não ter tempo para dar fruto. Você pode dar fruto hoje com a internet, hoje com os meios virtuais. Quantas pessoas hoje estão pregando sozinha para milhares e milhares de pessoas? Concorda comigo? Os da última hora, os que aceitaram Jesus na última hora. Aceitou Jesus e morreu. Eu acredito muito que a questão da volta de Cristo, porque o objetivo principal de Jesus é a salvação. Jesus ele nos amou de tal modo, Jesus nos amou de tal modo que
o amor dele, né? A Bíblia diz que Deus é amor, né? Quando ela faz essa afirmação, eu acredito que Deus ele tem uma necessidade muito grande da convivência conosco. E aí eu chamo a atenção para que porque o que Deus quer hoje, na minha visão, é que a gente tenha comunhão com Ele profunda. E o que está faltando aqui, e é o que está no texto que a gente leu, de Mateus 24, 45 e em diante, é justamente porque as pessoas que não têm comunhão, que não têm relacionamento, elas acabam realmente voltando para suas próprias paixões, né? Para suas próprias vontades carnais, e aí não há transformação. Talvez o que aconteça aqui, muitas pessoas que estejam nos ouvindo, ou pessoas que estejam afastadas, ou propriamente na igreja, muitas vezes ficam na dúvida. Eu acredito que a dúvida aconteça da frutificação ou não, é porque literalmente as pessoas não estão tendo uma comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com o Pai, quando você tem comunhão com o teu Criador, você acaba tendo essa certeza de que Ele te ama. A certeza de que você está fazendo a obra, que você está colocando diante dele. Eu acho que é a parábola do filho pródigo, né? Que o filho pródigo estava dentro da casa do pai, mas não estava sofrendo de nada da casa do pai. Nem tinha comunhão de mesa. Né? Eu creio muito, porque quando Jesus ele vai anteceder a sua crucificação, ele tem um momento de comunhão com seus discípulos, e em mesa. Eu acredito muito na ceia, que é a mesa. Então, hoje, o que nós precisamos estabelecer dentro das igrejas, até dos nossos lares, é comunhão de mesa, é comunhão de amor, para que essa certeza e essa paz nos invada. E mesmo diante de qualquer circunstância alheias. Voltando ao texto que nós falamos, as pessoas que estão meio desatentas, porque estão vivendo as paixões dela. Se realmente nós começarmos a voltar os nossos olhos para o Senhor, eu creio piamente, sabe, que esses acontecimentos eles não vão nos trazer aflições, mas sim a Amém. certeza do amor. Pode falar. Eu? Tá ouvindo? Sim, Não, tá ouvindo? estamos. Oi? Estamos ouvindo. Tá ouvindo. Então, eu ouvi alguma coisa nessa minha trajetória até chegar aqui nessa sala. Uma coisa que todos precisam entender é que a Bíblia, ela é toda de cumprimento profético. Toda ela. Deus anuncia e Deus cumpre. Amém. Às vezes, os anúncios de Deus são rápidos. Outras vezes, eles são um pouquinho mais demorados, que é a parábola que é Jesus explicando, como eu ouvi vocês falando aí, que as pessoas já não... o mestre está demorando e continua a viver a vida de qualquer jeito. Mas o que todo mundo que está ouvindo tem que entender é que a Bíblia ela é toda de anúncios e de cumprimentos proféticos. Deus tem o controle sobre a história, Deus tem o controle sobre os homens, Deus tem o controle sobre o mundo. Agora, se eu creio ou não, vai continuar acontecendo. A geração em que Jesus viria, eu falei no podcast passado, Jesus é o cumprimento profético, o Messias virá. Ninguém estava atento, os religiosos não estavam atentos, ninguém estava atento. A gente vê 2 idosos, lembra que eu disse? 2 idosos atentos. Mas se cumpriu. Assim também foi quando Deus anunciou que era tempo de sair de Êxodo. Assim aconteceu quando Deus anunciou através do profeta Jeremias que depois de 70 anos o povo sairia da Babilônia. Saíram. Quem que prestou atenção? Daniel. Basta 1, bastam 2, bastam 3. Entender. E o céu e a terra entram em sintonia. Você está entendendo ouvindo os podcasts? Isso é importante. Vai se cumprir. Jesus vai voltar. Ezequiel 38 vai acontecer. Nós já estamos vendo todas as coisas. Aí, quando você junta tudo que está acontecendo, por exemplo, agora, eu estou aqui. A coisa mais difícil é viajar. Mas eu não reclamo, sabe por quê? Porque a gente estava parado. Então, melhor a gente agora viajar com toda essa dificuldade, mas quando que a gente imaginou que o mundo
Agora, voltando, só uma coisa que eu queria voltar para vocês. Quando que a gente imaginaria que o mundo ficaria parado por causa da pandemia? Quando é que a gente imaginaria que a Europa, a última vez que aconteceu isso foi na Segunda Guerra Mundial, que a Europa, o céu aéreo da Europa já mudou. Ele tem um buraco lá de proteção para os aviões. Não passa naquele buraco ali, naquele espaço, naquele limite aéreo. Então, nós estamos falando... O que aconteceu com o mundo? A gente não esperava mais viver isso. A última vez foi na Segunda Guerra Mundial. Aí está todo mundo já envolvido de novo. E essa insegurança, é insegurança por causa da saúde, é insegurança por causa de guerra, é insegurança por causa da economia, é insegurança por causa da família. E aí você fala, o mundo está um caos. Eu digo, não. O mundo tem um salvador, profecia, não é para você se desesperar, é para você saber que você tem um salvador, um redentor, ele vive, ele vai proteger a tua casa, se você estiver com ele, se você se agarrar com ele. Agora, o que mais tem faltado nos púlpitos e nas igrejas é ensinar sobre escatologia. A gente conta com as mãos, sabe? Não enche duas mãos pessoas que se levantam para falar com propriedade sobre cumprimentos proféticos e sobre escatologia. É isso que está faltando. Então, neste momento, não procure informações em lugares em que as pessoas falam aquilo que elas acham. Só pode falar o que a Bíblia diz. Nós estamos lendo Mateus capítulo 24. Quando a gente lê Joel capítulo 2, ali tem toda uma cronologia também. Os dias são dias de escuridão. Pronto, então eu estou nesse dia de escuridão. Os dias são dias de invasões aos lares, porque vai entrar pelas janelas. Nós já estamos vivendo, não estou falando de ladrão, eu estou falando de ataque às famílias, mas é dia de arrependimento. Qual é a minha... Olha, o que você tem que fazer nesse meio todo? Saber o que é que você tem que fazer. Está escrito em Joel capítulo 2, o que é que eu tenho que fazer? Arrependa, rasgue a sua roupa, não rasgue a sua roupa, rasgue o seu coração, se arrependa, porque o Senhor, Ele volta e deixa uma bênção. Deus vai deixar uma bênção para essa geração, e a bênção dessa geração é o grande avivamento, a bênção dessa geração é o arrebatamento. Então, o que a igreja tem que fazer nesse momento? Entender a profecia e se arrepender, viver santidade, viver um avivamento individual. Joel capítulo 2, rasgue o coração, porque aí está escrito em seguida, depois que você se arrepende, leia lá Joel capítulo 2, o noivo sai e a noiva vem ao encontro do noivo, a noiva sai da recâmara e o noivo também. É um movimento, ambos se movimentam. Jesus está voltando, o céu está movimentado, mas nós temos que nos movimentar e subir de nível. Hoje a gente tem, sabe, pregações e um evangelho muito raso. Pessoas que têm medo de falar que Jesus está voltando, eu não tenho. Se a igreja ficar vazia porque eu estou falando que Jesus está voltando, eu digo para você que eu vou subir tranquila, que eu anunciei que Jesus está voltando. Então, sabe, pregadores não tenham medo de anunciar, mas também tranquilize o coração das pessoas. Mostre para elas aonde elas estão. Porque este é um tempo de ficar em estado de vigilância e de alerta, mas não de desespero. Não de angústia, de arrependimento, de conexão com o céu, mas não, eu não sei o que eu faço, eu estou morrendo de medo com tudo isso que está acontecendo. Só tenha medo de uma coisa, Jesus mesmo disse, só tenha medo daquele que pode matar a tua alma. Esse sim, esse você tem que temer, não permitir que isso aconteça. Então, eu quero muito, sabe? Eu vou fazer lives de lá de Angola. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Os podcasts vão continuar, porque nós não podemos nos calar. É tempo de cumprimento profético e eu nunca vi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Europa está agitada. O espaço aéreo da Europa já modificou. Países se sentem ameaçados. O que é isso? Para todo mundo chamar atenção. Lucas capítulo 21. Depois a mesa, lê aí Lucas capítulo 21. Está escrito, quando começar a acontecer essas coisas, não olha para baixo, olha para o alto, porque a tua redenção está próxima. Então não olha para a confusão que está aqui, olha para o alto, que a tua redenção. Mas quando você olhar para o alto, não esqueça que você tem o que fazer.
você tem que orar, você tem que ler a Bíblia e entender profecias. Busque mesmo. Por isso que eu senti no meu coração, eu acabei o curso de Daniel, mas ele ainda está aí para quem quiser. E agora nós vamos começar uma turma com o curso de Apocalipse. Não tenha medo de Apocalipse. Apocalipse é um dos livros que mais fala do céu. Apocalipse é um dos livros que mais fala do que está acontecendo agora nos jornais. Então não tenha medo, não. Se você quiser aprender, estou para ir para ensinar para vocês. A mesa vai continuar, porque aqui eu estou num lugar que me fecharam aqui, né? Eu estou aqui, ó, para vocês verem aqui, é uma sala. Mas essa sala é pública. Me colocaram aqui um minutinho, é pública, não é minha, não. Então eles me falaram assim, pode ir lá usar 5 minutinhos, porque eu estou num lugar que as outras pessoas estão do outro lado me esperando acabar de falar. Que Deus abençoe todo mundo. Estou saindo daqui a pouquinho para Angola e de lá eu vou continuar a falar com vocês. Que bom, Amém. Que bom, Amém. que bom. Que bom, eu queria falar algo muito importante, e Amém. a pastora pediu para a gente ler Lucas 21, eu quero ler Lucas 21, mas em um dos nossos podcasts aqui, foi até o pastor que fez essas perguntas, né? E havia uma pergunta aí que acabou que ela foi respondida, mas a gente entendeu que a gente poderia trazer mais profundidade. E agora, diante dos acontecimentos que nós estamos vendo, vivendo e presenciando, a gente vai conseguir se situar bem melhor, né? E a pergunta é, onde estamos na contagem regressiva, né? Em que parte da história da humanidade estamos? E aí hoje fica muito mais prático. Ezequiel 38. Ezequiel 38 é o ponto que nós estamos vivendo hoje, agora, nesse exato momento. O interessante de Ezequiel 38, que é uma última batalha, uma penúltima batalha, vamos dizer assim, para Israel, com aquele cinturão ali dos países, né, seus inimigos, que é Líbano, Síria, Irã, Síria com apoio da Rússia e China. Então, não vai ser uma batalha simples para Israel. Mas eu quero que você saiba que Israel é uma potência mundial. Aquele paísinho daquele tamanho é uma grande potência e está preparado assim para grandes batalhas. Ezequiel diz o seguinte, ali Deus diz, eu mesmo os atraí. Para quê? Para que o mundo saiba que eu sou o Deus de Israel. É assim que o senhor fala em Ezequiel 38. Tem os decretos. Entendeu? Né? Se você ler Ezequiel todo, é interessante. tem os decretos que Deus já determinou. Mas por que Deus está fazendo toda essa movimentação? Para despertar o mundo, para despertar a humanidade. Para que a humanidade saiba que Deus falou ao mundo, Deus falou à humanidade durante todo o tempo com o povo hebreu, através de Abraão, Isaac, Jacó e até os dias de hoje. Então é importante que você, mesmo cristão, que nunca entendeu a função de Israel, eu quero chamar a sua atenção para isso. Quebra esse jugo e comece a entender que Israel nos deu os profetas, Israel nos deu o pai da fé, Abraão, Israel nos deu o Senhor Jesus, o Filho de Deus, né? E nos deu a palavra, né? Mas isso traz um pânico, traz um terror. A pastora pediu para a gente ler Lucas 21, porque realmente isso vai trazer um norte e as pessoas não vão se perder com as perdas. Elas vão se encontrar no meio de todo esse vendaval que está acontecendo na humanidade, que são cumprimentos proféticos. Aí eu queria ler. Posso ler? Leia com Lucas 21, a partir do versículo 25. O subtítulo é A Vinda do Filho do Homem. 25 diz assim, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e na terra a angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas. O versículo 26 é muito forte, porque diz assim, homens desmaiando de terror. Por quê? Porque vai haver pânico, vai haver desespero diante de tudo isso que está acontecendo. Seja através da pandemia, seja através das guerras, seja através da fome, isso vai trazer terror, pânico. Imagina você ter a noção, cara, onde é que eu vou comprar o alimento para os meus filhos? Aonde que eu vou conseguir uma garrafa de água limpa, potável, para beber no meio de tudo isso? Pessoas vão começar a desmaiar. E terror, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. No versículo 28 diz assim, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, é o que a nossa pastora falou agora,
olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Né? Então, eu acredito que à medida que a igreja ela conscientiza a humanidade disso, e as pessoas se voltam para Deus, elas começam a saber o fim da história. Sabe? O fim da história é bom. Entendeu? O fim da história é a igreja com Cristo, sabe? São os filhos com o pai com os filhos. Mas até chegar esse dia, muita coisa complicada, difícil, tenebrosa vai acontecer, e nós estamos aqui para dizer que isso não é o fim, mas é o começo, o começo das dores. A gente também não pode fomentar que, às vezes, tem pessoas que, de posse de, às vezes, de acreditar numa profecia, e deve acreditar na profecia, né? Mas bíblica, né? Bíblica, né? E claro, e acaba por se acomodar e falar assim, não, Jesus está voltando, eu vou trancar no meu quarto aqui e vou esperar Jesus voltar. Né? E não é isso que a gente está proclamando aqui nesse podcast, né, nessa conversa, porque as pessoas... Graças a Deus. A gente não está... É despertar. Muito pelo contrário. É despertar, acordar. Né? A gente precisa justamente fazer o trabalho nosso diário, a gente precisa realmente desenvolver a nossa fé, justamente aprendendo cada vez mais com Cristo, como realmente podemos nos, elevarmos, né? Crescer espiritualmente, isso é muito importante dentro do corpo de Cristo, e muitas vezes a gente fica paralisado, né? Pelo medo, pelo pânico, essas psicoses hoje que estão sendo desenvolvidas cada vez mais na sociedade, né? E não é isso. Quando você conhece Jesus e conhece a verdade, você tem a certeza de que as coisas, que a paz vai trazer, a paz que transforma, né? A paz que excede todo entendimento, né? Isso que é algo que a gente precisa buscar todos os dias em nossas vidas. Pastor Devaldo, fazer um fechamento. A gente abordou várias coisas aqui, e realmente o tempo não dá para você aprofundar, é impossível, né? É que vai uma coisa puxando a outra. Muito assunto, né? Então a gente não consegue... Da guerra. A gente não consegue aprofundar, até por causa da questão do fator tempo. Mas para minha fala final, deixando para os ouvintes, assim, mais essa questão de você pensar do ponto de vista de que se você é de Cristo, se você já de fato entregou a sua vida, o seu posicionamento na história hoje é continuar buscando cada vez mais. Assim, você não tem que ficar, e essa é a minha palavra, né? Você não tem que ficar desesperado por essas questões de guerras, de rumores de guerra, de peste, porque se você é de fato alguém que pertence a Cristo, você precisa, como o texto deixou muito claro, você precisa olhar para cima, olhar para Ele, colocar a sua vida em torno dEle, em volta dEle, porque é Ele quem vai fazer nos atravessar, seja o que for necessário, até aquele grande dia que nós estaremos com Ele eternamente. Então, tudo que a gente falou aqui, às vezes parece assustador para você, talvez soe até como uma ameaça, dependendo de como você escuta, dependendo do seu filtro, mas eu quero que você não tire isso desse ponto de vista da ameaça, do ponto de vista de por medo. Não, eu quero que você tenha em mente a seguinte fala, e aí eu encerro. Se você pertence a Ele, cuide para que cada vez mais tenha em você o que é dele. Tendo o que é dele em você, você vai vivenciar todo esse processo da história para que possamos chegar no final de uma maneira diferente daqueles que não têm. Então, assim, a minha fala é essa: se encha deles, né? Se preencha dele, busque, vá mais fundo, vá nas águas mais profundas, mergulhe, e seja o que a humanidade passe, você vai passar diferente daqueles que não têm. Amém. Pastor Zano. O pastor Devaldo falou algo interessante, né? Essa questão do desespero, né? Mas a importância de você conferir o que está escrito, né? Porque à medida que você começa a saber o que está escrito, no começo, no meio e no fim, você vai começar a ter a certeza do que está reservado para cada um de nós. Então eu quero declarar que a paz que transcende todo entendimento recaia sobre você, sobre a sua casa, a sua família. Não se desesperem, mas vamos olhar para cima e buscar ao Senhor nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo,
e nós, com a permissão de Deus, estaremos aqui nos dias marcados para estar descodificando alguns versículos debaixo da veracidade da palavra de Deus, né, para trazer essa paz e essa direção. E é muito bom estar com vocês aqui, né? E com a pastora Naira, né? Mesmo lá no aeroporto, ela está com a gente aqui nesse momento. Amém. Amém, foi muita benção. Pastor João. Bom, eu corroboro com o que o pastor Devaldo disse, e o pastor Pepeu também. É muito salutar que você busque cada vez mais. Eu entendo que diante desse tempo profético que nós estamos vivendo, que a necessidade muito grande da igreja está despertando para os princípios, os valores do Evangelho, para que necessariamente possamos ser transformados todos os dias, né? O que a Bíblia fala lá no Evangelho de João 3, né, do nascer de novo, né? Muitas vezes a gente pensa que o nascer de novo é para somente para aquele que está vindo para o Evangelho ou está afastado. Mas eu acredito muito que o nascer de novo é algo que toda pessoa que crê no Senhor Jesus, que tem uma vida de avivamento, uma vida diária com Deus, você precisa todos os dias nascer de novo para que a sua misericórdia do Senhor seja renovada sobre a tua vida, para que você possa, sabe, alcançar as promessas, para que a certeza, sabe, do amor de Deus sobre a tua vida, sabe, e te envolva. É isso que eu baseio a minha vida e creio piamente que nós estamos vivendo desses últimos dias, uns dias onde que Deus vai derramar o seu amor também de forma abundante sobre a terra. Está derramando. Está derramando e nós precisamos estar atentos para isso, independentemente dos sinais ao redor. Temos que ter a certeza e sabendo que Deus está nos guardando. Amém. 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 Nós vamos então encerrar o podcast. Esperamos que tenha te servido para mais compreensão. E se por acaso algumas dúvidas surgiram ou surgirão, por favor, mande-nos a sua pergunta e no próximo momento nós estaremos trazendo. Deixa o seu like. Oi? Deixa o seu like. Tem que deixar o like, aperta o coraçãozinho, Notificação, bota o sininho, se inscreva no canal, aperta o sininho, porque através das notificações é que você vai ficar sabendo do que está acontecendo, do que está sendo falado. Então isso é muito importante, que você não deixe de seguir, de se inscrever no canal e apertar as notificações. Amém. Eu queria dar as mãos aqui com os companheiros. E juntamente com vocês que estão em casa, Senhor Deus, amém. Muito obrigado, papai, por vivermos nesta geração. Sabemos que é uma geração que vai passar por fornalhas, mas sabemos também que a nossa fé será acrescida e os frutos se multiplicarão. Amém. Nós abençoamos, ó Deus, todos aqueles que participaram, todos aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa acrescentar a fé em cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus Obrigado a todos, um beijo a todos, paz. Querido, leiam Ezequiel 38, hein? Tá tudo lá, hein? Passo a passo.